Senhor Jesus, para nós ouvirmos a palavra de Deus, e eu já quero passar a palavra do Senhor para o pastor Eduardo Ramos, que está aqui nos honrando com a sua visita, e ele será bênção de Deus aqui para nós, ministrando a palavra de Deus. Já esteve aqui uma vez conosco, e agora ele está de volta e vai ser um canal de bênção para as nossas vidas. Vamos recebê-lo, aplaudindo a Jesus bem forte. Aplauda ao Senhor. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, onde consta o tema da noite de hoje, do Profetizando 2026 de vocês. Nós vamos ler alguns versículos. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 15 e 16. Depois nós vamos ler Eclesiastes, capítulo 3, e versículo de número 1. Enquanto isso, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Micael, meu amigo, sua esposa, toda essa igreja, ministério, a forma sempre carinhosa com a qual vocês me recebem aqui. É uma satisfação retornar a esta casa. A última vez que aqui estive, eu senti de uma forma muito tremenda, extraordinária a presença do Senhor, e hoje não está sendo diferente. A presença de Deus, ela é visível, palpável aqui, e como é bom estar num ambiente aonde a glória de Deus está, não é verdade, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler então aqui junto com vocês no telão, Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Versículo 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Eclesiastes 3, versículo 1. Dá para colocar aí? Dá. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A igreja pode repetir, por favor? Para contextualizar ainda o tema que vocês escolheram, eu tenho mais um texto para ler, e eu vou pedir ajuda para o pessoal que está apostando aqui, que eu gostaria de ler na Almeida Corrigida Fiel, que é a que vocês estão colocando, que é primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 12, versículo 32. Primeiro livro de Crônicas, 12, 32. E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Espírito Santo, eu vou ministrar a tua palavra nessa hora. E nenhuma palavra sairá, Senhor, dos meus lábios, se porventura o Senhor não me der. Eu orei a Ti, busquei a Tua presença, para que esse momento em que a gente estivesse aqui, a Tua glória pudesse se revelar, Senhor. E aqui eu tenho uma quantidade expressiva de filhos Teus, que estão dispostos a ouvir a Tua voz, e eles não vieram aqui para ouvir voz de homem, Senhor. Eu quero te pedir no nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, usa meus lábios e fale à tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço, no precioso nome de Jesus. Amém. Tomem os vossos assentos, por gentileza, queridos. Muito obrigado. O tema que os irmãos
escolheram para o dia de hoje é um tema que fala sobre tempo. Discernir os tempos de Deus dentro desse projeto maior que vocês escolheram, que é estar dominando em vida, falar sobre o domínio e sobre o governo de Deus ao longo do ano de 2026. É possível que nessa noite vidas e vidas olhem para mim aqui e de repente possa ter um sentimento saudosista do ano de 2025, relacionado a projetos que vocês não conseguiram realizar, a sonhos que sonharam tanto, mas virou o ano e aquele sonho foi passado para 2025. Eu tive o critério de olhar cada dia que vocês puderam colocar diante do Senhor ao longo desses, hoje o 11º dia, amanhã o 12º, o encerramento desta campanha, deste profetizando o ano de 2026, e eu queria desafiá-los essa noite a fazer uma análise introspectiva e saber o porquê é que muitas das coisas que nós fazemos e às vezes pedimos ao Senhor, não encontramos respostas. Irmãos, não é brincadeira, um percentual grande das orações que nós fazemos dentro das nossas igrejas não tem resposta. Eu não estou dizendo que Deus não responde às nossas orações, porque é evidente que Ele responde. Eu não estou dizendo que a vida cristã, ela é uma vida de facilidades, porque se fosse, Deus também não colocaria responsabilidade sobre os nossos ombros para nós orarmos, jejuarmos. Há pouco eu vi o seu pastor pedindo aos senhores que no dia de amanhã apresentasse um jejum ao Senhor até meio-dia, aqueles que puderem até às 18, ou vir para o culto em jejum, porque a vida cristã de fato, ela é um embate, ela é uma guerra, além das coisas naturais, nós ainda lutamos contra as espirituais. Vida cristã não é para pessoas, muito embora a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, mas o fato é que quando o negócio pega, você tem que fazer o que está escrito lá em Hebreus, capítulo de número 11, tirar força das fraquezas. É um negócio meio um paradoxo, que não dá meio para entender como é que você tem força no meio das fraquezas. Mas dentre as coisas das quais eu tenho certeza que vocês foram confrontados pelo Senhor Deus ao longo desses 11 dias em que vocês estão reunindo aqui, eu imagino que vocês foram confrontados em pontos, em determinados detalhes da vida, sobre qual é a nossa responsabilidade, sobre o porquê a resposta não veio. Será que não foi a vontade de Deus? Será que não foi Deus que de repente perdeu o controle? Absolutamente não. O nosso Deus reina. Se Satanás quiser, o meu Deus reina. Se ele não quiser, Deus continua reinando da mesma forma. Se eu permitir Deus reinar na minha vida, Ele vai reinar. E se eu não permitir, Deus continua reinando. A Bíblia diz que Ele colocou o seu trono acima de todos os tronos. Deus está nos céus dos céus. Ele tem o total controle de todas as coisas. Mas e a minha responsabilidade? E o tema de hoje, ela trata sobre tempo. Tempo. Nós acabamos de ler que tem tempo determinado e há tempo para todo propósito. Se eu não consigo vencer o processo,
Se eu não consigo carregar o fardo do processo, eu não tenho autoridade para mandar dentro do propósito. Qual é então a minha responsabilidade a respeito do tempo? Porque não basta você conhecer e encontrar a vontade de Deus, você precisa saber se está no tempo certo e no tempo determinado. E quando a Bíblia Sagrada fala sobre tempo determinado, ela está falando sobre coisas naturais, ela está falando sobre relógio, ela está falando sobre a contagem dos nossos dias. É um tempo que no grego chama-se cronos. O cronos, ele já está determinado. Você não precisa lutar, porque vai ter dia e vai ter noite, já está determinado. Já está determinado que o dia foi hoje, amanhã é outro. E aí vem o salmista lá no Salmo de número 90 e diz que nós alcançamos corações sábios quando nós aprendemos a contar os nossos dias. Isso aí ele está falando de coisas naturais. O natural é, quem me conhece há um tempo atrás, sabia que eu tinha cabelo. Hoje já se foi. A barba está branca. Já passei mais de meio século para frente. O tempo se passou. Qual tempo? O tempo determinado. A gente luta de um lado, luta do outro, tenta dar uma ajeitada aqui, uma ajeitada ali, mas o fato é que o que é determinado está determinado e pronto. E às vezes nós lutamos com Deus, vamos para a oração, tentando mudar as coisas que já estão determinadas. E aí quando a gente tenta inverter essa situação, ou tenta adiantar o processo, normalmente nós falhamos. Começamos a dar murro em ponta de faca, enfrentar problemas sérios e adversos, quando nós tentamos mexer naquilo que já está determinado. Há um tempo para todas as coisas. Você que é jovem, que está me ouvindo, você deve estar no tempo agora, o tempo de estudar. Mas é por que eu não caso agora? Não, você nasceu, está na fase de desenvolvimento, é a hora de estudar, porque mais cedo ou mais tarde você vai precisar desse conhecimento, porque você vai querer formar uma família, e para formar uma família você vai precisar ter dinheiro para bancar os custos da formação de uma família. Isso são tempos determinados. Se eu não tenho paciência, a vida vai te ensinar a ter. Você já viu a expressão de que se você não aprende em casa, a vida vai te ensinar lá? Ela está tratando destes tempos determinados. Só que para o tempo determinado não há necessidade de você profetizar o ano de 2026. O ano de 2026 vai ter 365 ou 66 se for bissexto, mas acho que é normal. 365 dias já está determinado. 365 dias e noites em que você vai enfrentar, vai ter que levantar, vai ter que trabalhar, vai ter que tomar banho, vai ter que comer. Isso são tempos: o tempo de se alimentar, o tempo de dormir, o tempo de descansar, o tempo de ir, o tempo de vir, o tempo de plantar, o tempo de colher. São coisas determinadas. Eu preciso apenas ter um coração sábio para poder entender. Mas é lógico que vocês não estão aqui 11, 12 dias do ano profetizando por coisas que estão determinadas. Então nós não viemos aqui para falar de cronologia, para falar de cronômetro, para falar desse tempo que já está determinado. E é o tempo que o escritor aos Eclesiastes começa dizendo: há um tempo determinado. Não é esse tempo. Só que aquilo que o Espírito de Deus colocou na mente do vosso pastor, da liderança dessa igreja, é para estudar um outro tempo. E aí esse tempo eu preciso de atenção. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse para que nós pudéssemos estar atentos a respeito do tempo.
observando, estáis a tempo, não andando como nércios, mas remindo o tempo. E aí o tempo no grego que Paulo coloca aqui, não é o tempo cronos, é o tempo kairos. E aí o kairos, eu preciso de uma visão aprofundada para poder entender, porque é um tempo determinado de Deus que envolve propósito. É um tempo que não está na agenda do homem. É um tempo que, se somado, o 2 mais 2 dá 4. Isso é cronos. Às vezes o tempo kairos de Deus, 2 mais 2 vai dar 10. Só que eu vou precisar entender. Eu não posso ser nércio, eu não posso ser criança. Eu preciso estar atento a este tempo. Por quê? Porque pode ser que ele passa e eu perco a oportunidade. Falar sobre o tempo kairos é falar sobre as oportunidades de Deus na nossa vida, as janelas de oportunidade que Deus abre dentro da aquiescência dEle, dentro da mente dEle. Você sabe que no tempo cronos há um tempo de plantar e outro tempo de colher, mas quando Deus entra no negócio, por exemplo, dependendo do tempo em que você for plantar, a colheita pode ser tripla, e você tem que estar entendendo, você tem que aproveitar aquela oportunidade. E para isso eu preciso ter os meus olhos espirituais e desvendados. Para isso eu não posso ficar vivendo apenas na contagem da cronologia do tempo comum e do tempo determinado. Eu preciso estar diante de Deus ligado, porque pode ser que o Espírito do Senhor te revele algo, e se normalmente Deus não mexe no tempo determinado, normalmente, se Ele quiser mexer, a humanidade saberá que Ele fez. Ele atrasou o relógio de Acás, Ele mexeu num tempo determinado. O tempo determinado fala de uma aliança. A Bíblia Sagrada diz que assim como existe noite e dia, verão e inverno, o quente e o frio, existe a semente e a sementeira, existe a semeadura e a colheita. Isso são alianças da parte de Deus. Quando o pastor vem aqui e fala sobre a sua semeadura, e você vem aqui, você não é obrigado a semear aqui, mas uma vez que você semeia, a colheita ela é obrigatória, porque ela faz parte de um tempo determinado, de uma aliança fechada. Quem está entendendo? Todavia, vocês estão aqui profetizando, e quando você profetiza, você não está profetizando sobre o natural. Não é no natural que você vai se mover, é no sobrenatural. Há pouco a irmã deu um testemunho aqui, ela ainda está num processo. O seu testemunho aqui, alguém pode até olhar, mas falando assim, normalmente você dá o testemunho quando o processo já está concluído, mas alguém tem a coragem de vir aqui e dizer, e bater a mão no peito e dizer, eu sou um milagre. Se ela estiver no cronos, não vem, mas se estiver no kairos de Deus, na oportunidade de Deus, aquele que só olha o cronômetro não entende, mas quem está debaixo do kairos do Senhor compreende que Deus está movendo no mundo espiritual.
Glorificado seja o nome do Senhor. Aí vem Deus e diz o seguinte, por meio do apóstolo Paulo, em Efésios 5, dizendo para você remir o tempo. Este remir não é tornar ele em curto, não é encurtar. A palavra remir no grego aqui está falando de resgate. Nós precisamos resgatar este tempo novo da parte do Senhor. Como assim, pastor Eduardo? Eu sei que essa igreja, eu conheço um pouco da trajetória, da história, melhor dizendo, de vocês, numa conversa que tive com o pastor Micael, falando sobre a história dessa igreja, como começou na base do milagre, na base da unção. Eu sou de uma época da igreja, que a pessoa quando adoecia, ela antes de ir ao hospital, ela passava na igreja primeiro, porque sempre tinha ou uma irmã em oração, ou o pastor. Se o pastor não tivesse na igreja, a pessoa passava na casa do pastor. O que é? Meu filho está doente. Às vezes era uma doença simples, era uma dor de dente que se resolve na cadeira de um dentista. Mas antes a pessoa passava na igreja. Estou indo ao dentista levar o meu filho porque ele está com dor de dente, mas resolvi passar aqui para receber uma oração. E na oração Deus desinflamava o nervo do dente. Na oração, às vezes o dente era abturado ali mesmo, e a pessoa de lá já voltava para casa. É disso que o apóstolo Paulo está falando. De remir é resgatar este tempo, um tempo em que o Senhor, que não perdeu o controle, não perdeu o domínio, não perdeu a autoridade, Ele tem o cetro na mão. A autoridade é dele, o domínio é dele, o poder é dele, a glória é dele. Ele ainda cura, ele ainda liberta, ele ainda faz, ele abre mar, ele abre rio, ele abre porta, ele fecha a porta, ele levanta e ele abate, ele faz e ele deixa de fazer dentro da sua própria vontade. Nós precisamos remir, voltar a este tempo e discernir. Ou seja, qual é o vento de Deus agora? Qual é a agenda de Deus para este tempo? Quantas são as pessoas que estão trabalhando numa agenda lá atrás, lá de trás, que foi uma visão de Deus para aquela época, mas o tempo passou e a pessoa ainda está lá atrás e não está percebendo que as coisas mudaram. A forma de Deus agir, por exemplo, em uma batalha, Deus nunca teve uma forma para poder fazer. A forma que Deus age na sua vida, ela é diferente da forma que Ele age na minha. O Deus é o mesmo. A forma que Deus fala comigo, Ele fala de uma forma, com você Ele fala de outra. Apesar do Deus ser o mesmo, o tempo de Deus para mim é de uma forma, para você é de outra. O que importa é você estar conectado para saber qual é a palavra de Deus para hoje na sua vida. Os tempos determinados, a gente está aqui e sabe que daqui um pouco estaremos em 25, em 31 de dezembro de 2026. Isso já está determinado. Quando eu falo sobre tempo, eu estou dizendo o seguinte: não é o que Deus está preparando para lá em 31, é o que Deus quer para você hoje. E o grande problema do povo, sabe o que é? É que quando ele pensa em tempo, e isso faz parte da nossa cultura, faz parte. O que? As pessoas se preocupam com o futuro. Brasileiro, de uma forma geral, tem uma curiosidade a respeito do futuro. É ou não é? Uma curiosidade a respeito do futuro. Eles querem, a todo e qualquer custo, saber o que vai acontecer mais à frente. O que Deus vai fazer? Ou às vezes as pessoas nem procuram lá fora, eles procuram outros caminhos. O que vai fazer lá? E se esquece do que Deus está fazendo hoje. Qual é a mensagem de Deus
para hoje? Qual é o tempo de Deus? Qual é a agenda? Qual é a frequência do Espírito do Senhor Deus para você hoje? Aí o escritor os Eclesiastes diz assim: há um tempo determinado. Esse tempo determinado é o mesmo do Cronos, só que foi escrito no hebraico. No hebraico chama-se Zeman. Esse Zeman do hebraico, o tempo determinado, é o mesmo Cronos. Mas aí ele pula e diz assim: há um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Esse tempo aqui já não é o Zema. Este tempo que mexe com propósito, no hebraico é o Et, que é o mesmo Kairos. Então perceba, eu tenho que ter sabedoria para contar os meus dias no tempo determinado, mas eu tenho que ter a visão de Deus para não perder o tempo espiritual do Senhor para hoje, porque você não nasceu para ser apenas natural, meu irmão. Você não nasceu para ficar apenas contando 2 mais 2 é igual a 4. Por favor, você faz parte da igreja, e você faz parte de uma igreja pentecostal. Você faz parte de uma igreja que tem um mover do Espírito Santo do Senhor. Qual é a palavra de Deus, do Espírito do Senhor, para esta igreja, neste exato momento, neste tempo? O que é que Deus está falando à igreja do Altíssimo nesses últimos dias? Louvado seja o nome do Senhor. E eu sei que Deus tem falado muita coisa com vocês aqui. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E esse tempo precisa de discernimento. Discernimento. A mitologia grega, quando fala do Kairos, ela apresenta um jovem atlético. A mitologia grega, normalmente, eles gostam de apresentar imagem daquilo que eles acreditam. E na mitologia grega, o Kairos é um jovem atlético, que ele tem 2 asas que voa, para falar que este tempo, que é o tempo da oportunidade, ela vem passando com muita velocidade, porque ele tem asa nas costas e tem asa nos pés. E ele traz uma balança em suas mãos, firmada sobre um fio muito fino. E tem um detalhe mais na característica deste Kairos. Volto a dizer, na mitologia grega, que ele tem uma espécie de um tufo de cabelo esparramado aqui na frente, no frontal dele, mas as costas é igual o pastor Eduardo, carequinha, para dizer o seguinte: ele vem com asas, com uma balança nas mãos, e para você agarrá-lo, porque o Kairos fala de oportunidade, o Kairos fala de plenitude. Para você agarrá-lo, você tem que encontrá-lo de frente, porque se você deixar passar, você não consegue mais pegar. Na hora que ele vem, você segura pelos cabelos que está na sua fronte. E se passar, quantas pessoas estão perdendo o tempo de Deus na sua vida? E perder o tempo do Senhor na vida, meu irmão, tem horas que você tenta resgatar e não tem mais condições. Eu li um texto para contextualizar tudo isso que eu estou lhe falando, que é um texto que fala sobre os filhos de Issacar. A Bíblia fala muito pouco sobre Issacar, mas o pouco que fala deixa algumas lições muito profundas para a nossa vida.
Eu queria que você deixasse o texto aqui para mim, de 1 Crônicas 12, 32. Israel estava passando por um período político e espiritual muito caótico, nesta época em que os filhos de Issacar, apenas 200 homens, destros, entendido na ciência dos tempos. Israel passava por uma crise, porque Saul havia suicidado-se no Monte Gilboa. E nesse período em que Saul se suicida, porque não queria ser ferido pelos filisteus, a Bíblia Sagrada diz que um general por nome Abner pega o único filho de Saul que restou, Isbosete, e o determina, o coloca como rei. Só que uma tribo se rebela contra aquilo que foi a tribo de Judá. E durante esse período, a tribo de Judá em Hebrom unge a Davi como rei em Judá. Davi teve 3 unções. A primeira unção foi a de Samuel, Samuel 16. Quando Deus chama o profeta Samuel e brada, dizendo: até quando tu terás dó de Saul, havendo-o eu o rejeitado para ser rei em Israel? Não sabes tu que eu já tenho me provido de um rei? Pega o cântaro, enche de azeite e vá até a casa de Jessé, o belemita, porque lá eu tenho me provido de um rei. Era um tempo que estava se passando. Samuel estava com dó de Saul, mas obedece e vai. Unge a Davi como rei. Os anos se passam, a unção vem. Com a unção vem as lutas e os problemas. E lá mais à frente, depois de tudo aquilo que vocês já conhecem, da história de perseguição, Saul é morto. Isbosete assume o seu lugar, mas Judá se rebela e vem Judá e unge a Davi, a segunda unção, como rei de Judá. E nesta unção, diz a Bíblia, que Davi, ele ficou como rei em Judá por 7 anos e 6 meses. E Isbosete reinou durante 2 anos. Normalmente, os escritores, eles não pegam Isbosete como rei, porque ele não foi ungido, foi apenas colocado por alguém, porque quem mandava mesmo não era Isbosete, era o general Abner, sanguinário, mas muito fiel a Saul. E durante este período de 7 anos e 6 meses, esta parte do norte luta contra a parte do sul, contra a tribo de Judá. E diz a Bíblia que durante esse período, Deus fortaleceu as mãos de Davi. Em contrapartida, as mãos de Isbosete foram enfraquecidos. Mas tem um cálculo aí que não bate. O reino do norte, Isbosete só reinou durante 2 anos. No reino do sul, em Judá, Davi ficou 7 anos e 6 meses. Há um período de mais ou menos 5 anos e 6 meses que este reino do norte aqui, que não é aquele reino do norte lá de Jeroboão I, essa confusão de transição, eles ficaram sem um rei.
mas eram homens destros, lutando contra o quê? Lutando contra um tempo que Deus já havia mudado. O profeta tinha dó e Deus o repreende, e a nação ficou dando murro em ponta de faca, sem entender que Deus já havia virado a página. A unção de quem chora e não muda de conduta já havia passado, mas o povo estava brigando. A unção de quem tem aparência, é carismático, mas não tem autoridade, já havia passado. A unção de quem profetiza, mas não tem tempo de tenda, tempo de comunhão com Ele, também já havia passado. Devesse combinardes. Mas eles estavam de cá brigando, hora e outra ia lutar contra Judá, e quando lutava, Davi saía vencedor, porque Davi era o kairós de Deus para aquele tempo, era a oportunidade de Deus para aquela geração. Eles já vinham vindo de 20 anos de perseguições, e depois com a morte de Saul, era para já ter resolvido, e não resolveram, continuaram brigando. Será que isso não parece um pouco com a geração que nós estamos vivendo agora? Outrora, nós não tínhamos redes sociais, só que hoje a rede social, por um lado é bênção, mas por outro lado parece uma lata de lixo, e hora e outra expõe a briga, a contenda, a guerra, a divisão, e vai para um lado e vai para o outro. Às vezes a gente põe a mão na face de vergonha. Meu Deus, para que tanta exposição? Está passando um tempo desta geração briguenta. Este reino é meu, essa tribo é minha, esse pedaço é meu. Deus está levantando nesses últimos dias e gente que tem a visão de reino. Alaboramente quebia. Glória a Deus. E precisa de discernimento para entender. A página virou. Precisa ter discernimento do Espírito do Senhor para entender os movimentos de Deus. Diz a Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo de número 12, que as tribos quando viram, e esse lado de cá só enfraquecendo, e todo mundo, um briga de cá e o outro de lá. Depois vocês leiam o contexto de 1 Crônicas 12, você vai ver que cada tribo apresentou uma quantidade de soldados para ir até a presença de Davi. Um chegou com 7 mil, outro com 6 mil, outro com 18 mil soldados, outros com 20 e tantos mil, até que se levanta Issacar com apenas 200, sem espada e sem lança na mão, mas com uma visão afiada do tempo de Deus, destro na ciência dos tempos. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia fala muito pouco, mas o que a Bíblia dá a entender é que aquela turma que estava vindo lá para se apresentar a Davi, o foi por causa dos conselhos de Issacar. Eles tinham entendido que o tempo já havia passado. Não dava mais para poder ficar brigando por uma casa de gente que já morreu. Não dava para poder ficar brigando por causa de um reinado que já havia sido rejeitado pelo Senhor. Deus já havia quebrado as pernas daquele reinado.
o tempo mudou. Aleluia, glória ao nome de Jesus. A minha oração aqui essa noite é que Deus pegue, e quando eu vejo esta igreja, eu sinto exatamente isto, que reveste a nor de camandácia, um tempo novo de Deus para esta denominação é chegado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, sem amarras, sem religiosidades, mantendo os marcos do Senhor, a presença de Deus, glória ao nome de Jesus. Mas vocês já viram páginas do Senhor sendo virada na nossa vida. Não recalcitre contra os aguilhões do Senhor, aceite o tempo de Deus para a vossa geração, e vocês verão o que é que Deus vai fazer nesses últimos dias. Lá vem Issacar, não tinha espada, não tinha lança nas mãos, mas eles tinham a promessa da parte de Deus e uma visão muito clara que aquele tempo havia mudado. E começa a Issacar de um lado para o outro, olhar para aqueles soldados todos com ódio e querendo brigar contra Judá, e ele dizendo um a um: gente, o tempo de Saul já passou. Vocês não ouviram Deus repreendendo o próprio profeta Samuel para que ele não tivesse dom? Já passou. E aí diz a Bíblia Sagrada que ele estava lá conhecendo os tempos, e Israel obedecia às ordens de uma tribo que não era o maioral, não era um Efraim que depois tornou-se líder do reino do norte, não era Judá que estava aqui, era um Issacar. Quem é Issacar? Aí você vai lá para Gênesis capítulo de número 49, e você vai ver, centenas de anos atrás, o velho Jacó abençoando todos os seus filhos. Na hora que chega Issacar, ele olha para Issacar e diz assim: Issacar é jumento de ossos fortes. Ele xingou Issacar. Não, meu irmão, jumento não é animal de guerra, mas é animal de carga. Aí Jacó disse assim: ele está deitado entre dois fardos. Qual é o fardo que Issacar estava deitado? É o fardo do passado e o fardo do futuro, porque ele entendia sobre os tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem a unção de Deus, ele não fica amarrado a um passado que já passou, e nem sofre por um futuro que ainda não chegou. Ele no presente, no tempo presente, ele tem a graça de Deus para descansar. Está doendo, mas ele descansa. Está fechada a porta, mas ele está descansado, porque ele conhece o Deus dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz a Bíblia que Jacó disse que ele se curvaria para pegar a carga e colocar nos seus ombros. Foi o que ele fez naquele episódio. Todo mundo brigando e brigando. Ele disse: epa, esperem. Há uma visão de Deus diferente para este tempo, para nós. E aí o povo foi ouvindo. Sabe qual é a minha oração aqui essa noite? É que Deus levante pessoas com a unção de Issacar. Glória ao nome de Jesus. Quem entende o tempo de Deus, normalmente não são aqueles que estão assentados sobre os cavalos de guerra. Normalmente quem entende o tempo de Deus são aqueles que estão levando os fardos na oração, no jejum. Aí você vai para Deuteronômio capítulo de número 33 e versículo de número 18, e você vai ver Moisés falando sobre a tribo de Issacar, e diz que a tribo de Issacar, ele se alegrava nas suas tendas. E tenda pode ser um ambiente de moradia? Pode, mas naquela época, diz a Bíblia, antes da época do tabernáculo, quando alguém queria ter
um encontro com o Senhor, ele montava a sua própria tenda. Sabe o que é a tenda de Issacar? É a tenda do tempo do secreto. Irmão, louvado seja o nome de Jesus. Glória ao Senhor. Você só tem autoridade para dar ordem no propósito quando você tem tempo de secreto. Eu fico imaginando uma Issacar, enquanto todos estavam carregando debaixo do seu braço a arma, a espada, lanças e escudo, Issacar andava com a sua tenda de um lado. Para quê? É porque quando eu quero falar com o Senhor, basta eu abrir, enfim, com um pau aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, coloca uma tenda aqui em cima e você dobra o joelho para falar com o Senhor. Era assim com Moisés, e era assim com as pessoas que viam a glória de Deus descer sobre aquela tenda. A Bíblia diz de jovens que carregavam as suas próprias tendas. Chegou uma época em que você não precisa estar aqui dentro deste templo para estar debaixo da glória do Senhor. Você, moço, quando vai para a faculdade, principalmente a faculdade, esse ambiente endemoniado no Brasil, não esqueça de levar a caneta, o caderno, a bolsa, a borracha, o lápis, mas também não esqueça de levar a tenda. Quando aqueles endemoniados lá quiser falar contra Deus, você arma a tenda e mostra que lá dentro da tua faculdade tem glória de Deus também. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Era exatamente isso. Nesse contexto, levanta-se então Issacar, entendendo os tempos do Senhor, e chegam diante de Davi. E depois que eles chegam, Davi então recebe a sua terceira unção e passa a liderar todo o reino de forma completa. E logo mais à frente, você vai ver que o primeiro ato de Davi foi trazer a arca do Senhor para a cidade. Que tempos, que tempos, que tempos. Você vai lá para Atos dos Apóstolos e você vai ver Deus dizendo que naqueles dias reedificarei o tabernáculo de Davi. Porque não tinha tabernáculo mais simples do que o de Davi. 4 varinhas, uma lona lá, e a glória de Deus lá de baixo. Glória a Deus. Viver apenas na cronologia dos tempos é viver na pressão do dia a dia, é viver a pressão de sonhos não realizados, é viver a pressão de projetos incompletos, é viver a pressão de um tempo onde você gasta demais tempo com futilidades. Viver na cronologia desses tempos só leva à acidez de vida, a frustrações. Quantas pessoas que choram e se desesperam porque estão dentro de um tempo meramente natural. Mas você foi chamado para um tempo espiritual, para um Kairos. Eu nasci dentro de igreja, não. Eu me criei praticamente dentro da igreja no início da minha adolescência. E eu ouvia falar de um avivamento que viria para a igreja nesses últimos dias. E na minha vã maneira de visualizar isso, eu imaginava que iria chegar um determinado período de tempo em que o avivamento viria dentro dos templos, e as pessoas seriam atraídas para dentro dos templos, e os templos se abarrotariam de pessoas, e a gente iria ficar aqui se derramando na presença de Deus. O tempo se passou, e apesar da multidão que eu, por exemplo, hoje estou ministrando aqui,
Vocês percebam que a minha visão estava equivocada. Só que quando você olha para o que está acontecendo aqui no Brasil, há pouco eu falava de faculdade, que era um ambiente maligno, onde Satanás tomou conta com ideologias satânicas. Mas mesmo no meio destas ideologias, Deus tem levantado jovens dentro das faculdades nesses últimos dias, e um avivamento está acontecendo dentro das faculdades nesse exato momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dias para trás, o prefeito de São Paulo tinha um problema na Cracolândia. Ele tinha um problema sério, ninguém conseguia vencer, a polícia não chegava lá, até que um pastor, com um ministério chamado Pastores de Rua, resolveu ir lá na Cracolândia. E ele foi e levou 300 pessoas, e chegou lá, começou a expulsar os demônios, e ele disse: eu proibi Satanás de manifestar aqui dentro deste ambiente. Hoje você pode andar na Cracolândia para lá e para cá, que não tem mais. A prefeitura não resolveu, o Ministério Público não resolveu, a polícia não resolveu, a PM não resolveu, eles não conseguiram resolver, mas alguém cheio da unção de Deus foi lá e resolveu a parada. Louvado seja o nome de Jesus. Perceba, hoje vocês devem estar acompanhando as redes sociais. Eu estou aqui em oração, dizendo: Deus, que tenha chegado de fato o tempo lá no Irã, que tenha chegado o tempo da libertação daquele povo. Talvez você não saiba, a igreja que mais cresce hoje no mundo, dias atrás era a China, não é mais. A igreja que mais cresce no mundo hoje é a igreja iraniana, e eles estão em estado de erupção nesta hora. Já tem 60 e poucas pessoas mortas, umas 2.000 e lá vai pedrada, estão presas, mas a nação está em estado de erupção. Você sabe o que é aquilo? É a oração da igreja iraniana dizendo: queremos liberdade para pregar o evangelho. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Um tempo de Deus é chegado, já chegou. O que falta muitas vezes na igreja é a falta de visão para saber qual é a oportunidade do momento, qual é o kairós de Deus para a data de hoje. Eu quero estar dentro da visão de Deus. Quem quer? Fique em pé, por favor. Pastor Micael, desde que eu recebi o convite para estar aqui, eu vinha em oração, pedindo a Deus de forma muito humilde, que Deus pudesse ter de misericórdia e pudesse usar esse vaso para falar com a igreja. Essa madrugada eu levantei, dobrei os meus joelhos, apresentei esse ambiente. E agora à tarde, quando eu rabiscava, eu normalmente ando com os meus sermões mesmo, mas para um step, caso esqueça de alguma coisa, mas eu anoto só por uma segurança, mas normalmente eu não fico preso ao sermão. Mas enquanto eu anotava algumas coisas hoje à tarde, antes de sair para cá, para ministrar esta palavra, Deus me trouxe uma palavra para ministrar ao seu coração, pastor. Meu Deus. Quem te vê por fora não consegue compreender, filho, o peso da responsabilidade
e às vezes o quanto a alma geme. Quem apenas solta palavras ao vento, sem discernir o ser humano que tu és, não consegue compreender o peso da responsabilidade que eu, Senhor, coloquei sobre teus ombros. Balamondereve alaubora comando você. Ao andarava shurikébia. Estou eu, Senhor, soprando um vento nos quatro cantos da terra. Estou eu soprando um vento nesta nação. E muitos daqueles a quem eu levantei não suportarão. O vento passará. E trará à tona, trará à luz aquilo que se é praticado nas trevas. Mas este mesmo vento que sopra e que derruba é o vento que limpa campos e deixa a mondrice, o monderebadurgia, uma terra produtiva para ser semeada e para ser colhida. Um tempo de minice elever de comandará blashanderevia, de um mover extraordinário, que aqueles que passarem correndo à porta deste lugar se impactarão e terão que voltar para observar o que eu, Senhor, estarei fazendo aqui. Andará blachuri come neve a sé. Tuas orações chegaram diante de mim, e te digo que me agrado dos teus pedidos. Um principado que se levantou para desafiar e para tentar impedir com que esta obra cresça, guarde isso, estou eu jogando ele por terra hoje. Vou eu te dar um tempo de refrigério da luta e da prova, para que tu recomponha as forças. Mas este ano é ano em que eu estou arrancando uma estaca aqui e colocando ela um pouco mais longe. Estou alongando as cordas daqui e esticando a ponto daqueles que não viam passarão a ver o que eu, Senhor, estou a fazer. Minha igreja, amada minha, noiva minha, estou aqui no vosso meio para mandar abaixore como des. O tempo de lágrimas de alguns de vós, estou eu cessando hoje aqui. Eis que eu vos convoco a baixar as vossas armas, que lutam muitas vezes uns com os outros.
Quem pode sentir deste bálsamo que eu, Senhor, estou a derramar? Ele traz consigo ligaduras. A ordem e o tempo é esta: um tempo de unidade. Ressurge aqui no vosso meio. Dei as mãos uns aos outros, porque de um mundo incomundoble, este ano vai passar em unidade, e uma marca da minha parte estará estampado no vosso meio: unidade, e o meu povo vai avançar nesta terra. Poços que estavam aterrados, estou eu desaterrando. Uma fonte nova, onde estava entulhada, está jorrando novamente. Porque eu, Senhor, assim o digo e assim o faço. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Continue adorando a Deus por alguns instantes. Por favor, adore a Deus de lábios, com a boca. Adore, adore, adore. Eu queria que você contemplasse o que o Senhor está me fazendo contemplar aqui. E não tem nada de emocionalismo. Só adore, só adore, só adore o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glórias ao Senhor, glórias ao nome de Jesus. Oh glória! Aleluia! Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Aleluia! Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Adore Ele, igreja! É tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim.
recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer, se não aleluia. Sou grato, Cristo, grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi. Eu venho pregando ao longo desses dias em vários, profetizando, uns dão ativando, outros projetando, aqui é profetizando. E eu falei para o pastor Micael, eu falei assim, eu tenho ministrado em uns 3 ou 4 profetizando desse, falando sobre tempo. E para cada lugar que eu fui, Deus falou sobre tempo de uma forma diferente. Mas eu vim aqui essa noite com a incumbência por parte do Espírito de Deus para orar por você, para que essa unção de Issacar venha sobre a sua vida. Ao longo do ano de 2026, você não vai repetir 2025. Você não vai. Mas para que 2026 não seja uma repetição de 2025, você precisa ter o discernimento do que Deus está fazendo. Na hora que o Kairós de Deus vier, você não vai perder a oportunidade. Não vai. Cata ele com as mãos, pega no tufo de cabelo, segura. Faz o que Jacó fez. Segura o anjo no val de Jaboque. Não deixa a oportunidade passar. Quantos querem essa unção? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você que deseja que Deus desate, traz os seus pedidos do seu profetizando 2026. Vem aqui. Deus vai desatar este tempo novo de Deus na sua vida. Pode vir aqui para frente, pode vir cá, pode aproximar mais aqui. Bendito seja o nome do Senhor, enquanto os ministros de louvor adorem ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tome o centro aqui, aproxime mais aqui, venham. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Aleluia. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo. Há muito espaço aqui no meio, venham mais para cá. Dá mais um passo para que os irmãos lá da lateral cheguem. Venham mais, pode vir mais para cá, meu irmão. Vem mais, vem mais. Venham, chega. Eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Glória a Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Eu queria te pedir para você não orar, melhor dizendo, ora como um crente pentecostal. Abra a boca e apresente ao Senhor, sem religiosidade. Conversa com Deus. Deus, está aqui o meu pedido, ó. Está aqui. Deus vai abrir os seus olhos, sabe para quê? Boa parte do que está nesses papéis aí é o seu projeto de 2026. Deus vai abrir visão e discernimento de pessoas aqui, porque no meio dos teus projetos, Deus quer colocar os projetos dele. Há espaço, igreja, para Deus inserir os projetos dele aí no meio? Há espaço? Tem espaço no meio dos teus projetos para Deus colocar o deles?
Pode ser que na hora que Deus colocar um ou outro projeto dele, possa ser que um ou outro do seu projeto não se realize, mas para que o dele venha se realizar, você dá liberdade para Deus mexer? Dá liberdade? Tem certeza do que está falando? Olha. Pode ser que Deus vai nascer ministério hoje aqui, hein? Vamos orar? Vamos? Senhor nosso Deus e Pai, nós terminamos de ministrar a Tua palavra, e o Teu Espírito perguntou à Tua igreja, Senhor, se tem espaço no meio dos projetos deles, para que o Senhor coloque os Teus projetos também. Eu quero te pedir nesta hora, no nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, aquela unção que tinha naqueles 200 homens que fizeram a diferença nenhuma na ação, Senhor, tudo porque eles conseguiam discernir o tempo, e aquele tempo não era um tempo cronológico, aquele tempo, Senhor, era o et do hebraico, era o tempo, meu Deus, da oportunidade, do kairós. Eles eram entendidos, meu Senhor, eles conseguiam entender qual era o tempo onde que o Senhor estava agindo, qual era a Tua palavra para aquele tempo. Senhor amado, eu quero te pedir que o Senhor venha abrir os olhos da igreja do Altíssimo, Senhor. Entra aqui nesta noite, abençoa os projetos deles, meu Pai. São projetos santos, são projetos de vida, são projetos, Senhor, são sonhos que os Teus filhos têm, e o Senhor tem prazer em cumprir o desejo do coração do salvo, do santo, do remido, daquele que é lavado no sangue de Jesus. Mas o Senhor também está colocando os Teus projetos aí no meio. Meu Deus, abre a visão do Teu povo, abre a visão da Tua igreja, abre a visão, meu Senhor. O Senhor falou que este ministério aqui, o ministério, Senhor, que está sobre o comando do Teu servo, a igreja do Altíssimo, o Senhor vai ampliar as tendas, ampliar as cordas, vai esticar, Senhor, as cordas, vai colocar as estacas um pouco mais longe. Meu Deus, é possível que há pessoas que estão aqui, que serão destacadas pelo Senhor, para ir colocar esta estaca além mar, colocar essa estaca em outro lugar. Meu Deus, Espírito Santo, abre os olhos da Tua igreja e os abençoa no nome de Jesus. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Vai mesmo. Manda glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho. Levante a mão, levante o seu projeto. Como homem de Deus, eu ministro a unção de sacar na sua vida. Você vai discernir os tempos. Deus vai abrir a sua mente, revelações. O Senhor te acordará de madrugada para te falar das profundidades dele nesses últimos dias. No nome de Jesus. Na unção de Deus. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Aleluia, 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 aleluia. Queridos, aqui mesmo nós já vamos encerrar, mas preste atenção, não saia não, porque senão você perde alguns avisos aqui muito importantes. Deus abençoe nosso querido pastor que trouxe essa palavra poderosa, abençoada. Meus irmãos, quem está nos visitando pela primeira vez? Deixa eu ver quem está nos visitando pela primeira vez. Tem alguém nos honrando aqui pela primeira vez? Deixa eu ver, amém. Tem algumas pessoas aqui. Lá atrás, na saída, tem lá um balcão chamado acolhimento. Nós queremos pegar o seu nome para estarmos orando por você. A nossa equipe tem uma lembrancinha também para vocês. Por favor, você que está aqui pela primeira vez, passe lá, bem na saída aqui. Você vai ver lá, acolhimento. É coisa rápida, nós temos algo
para você, e também queremos pegar o seu nome para estarmos orando por você, intercedendo por sua casa, por sua família. Queridos, os jovens estão entregando lá as encomendas daquele arroz frito, tá bom? Então os jovens estão lá, quem fez o pedido, não esqueça, passa lá na cantina, em nome do Senhor Jesus. Amanhã nós encerraremos o nosso profetizando, e eu creio que vai ser uma bênção mais uma vez, amém? Glória a Deus. Levante a sua mão e diga assim: Jesus, muito obrigado por esta noite, em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos, que o grande amor do nosso Deus Pai, que a graça e as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Santo e Doce Espírito sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Vão na bênção, vão na paz.